Muito bem, meus queridos. Estamos de volta para mais uma aula e essa nossa aula de hoje é a aula 29.1. Vamos falar sobre apicultura. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aos professores presenciais, aos meus queridos estudantes. Peguem todo o material que o professor presencial já distribuiu para vocês e vamos seguindo lâmina por lâmina, tá bom? A gente vai botar na tela aí para a gente ter uma visualização do assunto de hoje, minha diretora. Na tela. Muito bem. Aula 29.1, primeiro ano. Vamos falar do que, professor? Olha aí, meus queridos. Apicultura, parte 1. Isso mesmo. Professor, aqui está falando sobre alinhamentos. Isso. Vamos fazer uma imersão, um alinhamento sobre apicultura. Então, o que trata a apicultura, né? Sua característica, sua propriedade, a estrutura de uma apicultura, os modelos apícolas. E o que é interessante, os modelos apícolas, eles não são alterados de acordo com a paisagem, a estrutura se mantém. Vamos também abordar o que, professor? Produção. Quando a gente fala de produção, as pessoas muitas vezes pensam, é só o mel? É só o própolis? É só geleia real? É também o processamento desse produto? Não. Também quando nós falamos de modelos apícolas, nós temos que prestar atenção que tem a recuperação. Recuperação do quê? De quando a gente... Recuperação de áreas para planejamento. Quando nós tratamos de... quando nós tratamos sobre o processo de polinização. Tá bom? Olha só, esse processo de polinização que nós vamos realizar tem que ficar claro. O que, professor Jefferson? O repasto floral. Esse repasto floral é importante da qualidade desse produto. Então, sempre temos que lembrar que o momento de produção, ou no estudo, nós temos que ter esse momento de qualificar os processos. Professor, como assim? Quando nós falamos de produção, falamos que isso, a viabilidade do repasto floral, quais são os vegetais que estão ali, que vão proporcionar esse processo. Qual o processo, professor? De conseguir realizar a captação do tipo de floração. E vamos finalizar falando das características das abelhas. Perfeito? Então vamos lá. Para início, apicultura. Tomando conta, o que é apicultura? É a criação de abelhas para a produção. Olha aí, ó, apicultura. É a criação de abelhas para a produção de mel, própolis e também estabelecer novas... é bom frisarmos um pouquinho aqui. Quando nós vamos na literatura, meus queridos estudantes, e a literatura nos diz que criação de abelha, ela tem como objetivo produção de mel e própolis, é porque você é o produto, é o bruto, né? Esquecemos dos derivados, o processamento, né? Como nós podemos fazer
derivados, o processamento. Como assim, professor? Ah, claro, estabelecer novas colmeias, que é a manutenção, né? É igual quando você cria gado ou você faz criação de suíno e você tem que substituir quem? Os reprodutores. Então, quando a gente fala criação de abelha, qual o objetivo? De novo, produção de... Vou parar aqui, ó. Produção de mel, né? Produção de mel e própolis. Então, o que eu vou falar? Produto. Quando eu pego esses dois aqui, ó, e eu coloco produto, eu estou falando produto in natura, ou você vai processar esse produto. Esse produto, o mel, você pode processar dentro do seu estabelecimento. Fazer os derivados. E esses derivados, pessoal, não é só o mel puro em si. Você pode ir para a área dos cosméticos, né? Que aí a área dos cosméticos, né? Que o mel tem, sim, uma abertura, um leque enorme. Então você pode fornecer um produto in natura, bruto, né? Para a obtenção de cosméticos, para a obtenção de medicamentos. Até quando você compra um sachêzinho, né? Para fazer um chá, que é na época que você está resfriado. Então, tem esta área, esse leque dentro da farmacologia que você utiliza o mel. Então, pastilhas, né? Também para a área gastronômica, o mel é utilizado em N campos de produção. Então, além da vasta diversidade da utilização do mel, a vasta diversidade, cosmético, medicamentoso, alimentício, e quando a gente fala medicamentoso aí, que abre um leque imensurável, claro que isso vai, ó, dentro do produto ainda, a gente tem que ver que o local do repasto floral tem que tomar muito cuidado com isso, que altera, dependendo do objetivo. Isso é um produto. Perfeito? Agora, professor, não é só isso que ele vai fazer, porque você pode utilizar ele em áreas definidas. Quando você quer alcançar uma palatabilidade, uma acidez, uma peculiaridade do mel, né? Mas você pode também utilizar para a recuperação de áreas, pois as abelhas não só realizam um processo de fabricação desse produto. Estou falando do produto, que é o bruto, não estou falando dos derivados desse bruto, que é o mel, que é o própolis. Mas recuperação de áreas degradadas por ser também, né, insetos denominados agentes efetuadores da instalação de determinados exemplares vegetais. Eles impulsionam. E aí, claro, quando nós falamos que a diversidade do repasto floral vem de encontro com as duas estruturas da apicultura, que é a migratória e a fixa. Claro que isso tudo tem que estar de acordo estabelecido com o processo de cultivo, área de cultivo, onde será realizado o repasto floral. Então, para isso, temos que saber quais são as características, né, do agente desse produto. Então, a apicultura é a atividade de criação de abelhas denominada apis mellifera. Essas abelhas foram trazidas ao Brasil da Europa por imigrantes. E claro que melhorias são realizadas para que possamos obter a eficiência desse produto. E quando a gente fala sobre a eficiência do produto, também
melhorar o processo de manejos dentro das caixas apícolas e também melhorar o potencial de heterogeneidade destas abelhas, para que você melhore esse manejo e dê um conforto, um ambiente, né, de produção. Lembra quando... O que é esse ambiente de produção, professor? Lembra quando nós falávamos assim, sistemas de criação, né? Nós estamos falando que a apicultura é uma atividade de criação de abelha. Só que aí essa criação de abelha, ela não encaixa nos sistemas de criação. Sistemas de criação. Que são os sistemas intensivo, extensivo e o semi. Então, 3 sistemas. Nós temos 2 sistemas de criação só, que é por apiário migratório ou apiário fixo. Podemos sim falar desses sistemas de produção, não, sistema de criação. 2. E esse sistema de criação, professor, eu posso escolher um sistema fixo ou um sistema migratório? Aí, pessoal, claro, o sistema fixo que nós vamos ver, ele demanda menos mão de obra do que o sistema migratório. E o sistema migratório, nós temos que lembrar que deve ser realizado um levantamento das possíveis áreas de repasto floral, que é sazonal. O repasto floral e o potencial desse repasto floral também tem que ser viabilidade econômica por causa da dinâmica da distribuição dos potenciais do repasto floral. Claro que isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, quando você fala de apiário fixo, né, depende muito desse repasto. Qual o tipo de produção vegetal que está ali? Porque isso vai atender à dinâmica da palatabilidade desse produto. Claro, e quando a gente fala assim, tem apicultores hoje, né, que já sinalizam pesquisas onde você não precisa fazer mais a mistura, quando a gente está falando de um repasto floral advindo de uma produção de copaíba, de uma produção de palmas, citros, maracujá. Todo esse processo, esse sistema, tem que ver a viabilidade econômica. Claro que esse levantamento é importantíssimo para a apicultura brasileira e para a apicultura rondoniense, pois nós temos uma diversificação, né, desse repasto. Então, falando disso, falamos de produção. Sua criação tem a finalidade. Olha, viu como não é só mel? A mel a gente fala de forma geral, mas aqui, ó, nós temos a produção de mel, pólen apícola, própolis, geleia real, a cera e a aptoxina, que é o veneno das abelhas para uso medicinal. O mais importante, contribui com o aumento da produção, olha aí, ó, aumento da produção agrícola. Opa, deixa eu fazer direito isso aqui. Aumento da produção. Vamos fazer uma sinalização melhor, Jefferson? Ó, aumento da produção agrícola por meio da polinização. Isso é importante. Não é só o mel. E, ó, as propriedades do pólen apícola, que é totalmente diferente, né? O própolis, a geleia real, a cera, são produtos que têm uma ramificação, uma distribuição dentro do comércio com uma ampla diversificação. Não só na área alimentícia, vou frisar,
medicinal, cosméticos e também, claro, associados aos derivados, implantações que são realizadas para a melhoria e a dinâmica desse produto. Isso é importante, a gente sempre está frisando aqui. O aumento da produção agrícola, quando a gente fala da formação de pomar, silvicultura, dentro da silvicultura, é excelente para auxiliar no processo de ampliação desse processo. Claro que tem o quê? Umas normas, claro que tem aí toda uma dinâmica para se estabelecer esse processo, né? A necessidade de você colocar e ter o raio de ação. O que é o raio de ação, professor? Então, é o que a gente vai falar, né? Depois da definição, para a gente poder definir, né, a instalação desse apiário, uma das características importantes do repasto floral, se ele for fixo, é o raio de ação. Por quê, professor? Porque mesmo um apiário fixo, como um apiário migratório, ele tem um período de instalação, né? Ele fica instalado por um determinado período em uma região. E durante, né, esse período que está instalado, o que pode realizar, professor? Tem que se realizar esse processo de verificação do raio de ação, para que você mantenha o quê? Essa produção, a finalidade de produção viavelmente econômica. Então, por exemplo, nós vamos observar a disponibilidade hídrica. Água tem que ter. Uma das características da disponibilidade hídrica é também verificar quais são os outros tipos de criação que tem ali. Criação, para que não ocorra acidentes nesse período de criação. E aí sim verificar a implantação e o levantamento do repasto floral. Isso tudo é verificado para o tempo determinado. Quantas espécies, qual o período de floração dessas diversificadas espécies que estão no raio de ação, tá? Da disponibilidade hídrica e do local do apiário. E por qual período. E claro que a troca da floração das espécies daquela região, quando se realiza esse processo de troca, e aí o tempo viável da mão de obra da troca dos favos, das caixas, para que você tenha aí, né, a estratificação correta do período de coleta, de polinização. Tem sim uma alteração, né, no mel, no pólen apícola, do própolis, de acordo com o processo que foi realizado esse repasto floral. E não, professor, se dentro daquele raio de ação do apiário fixo, se dentro daquele raio de ação do apiário migratório tiver atividades pecuaristas, então é impossível realizar essa implantação? Não, só tem que ter fatores e dinâmicas que são realizadas para amenizar, porque a gente não pode dar certeza 100%, nenhum lugar dá, mas proporcionar pelo menos um percentual de segurança dessa atividade apícola, que é uma atividade pecuarista, né, que vai ser, quando a gente fala de consórcio. Isso é muito visado quando a gente fala assim, próximo às instalações de repasto floral. Tá? Então, uma das coisas que nós temos que aprender antes de fazer esses levantamentos, uma das coisas que nós temos que ter clareza é as características desse animal, as necessidades, a sua estrutura morfológica. E para cada uma dessas características que vão constituir uma colmeia, um enxame, como nós vamos fazer essa manutenção? Lembra na criação? Na criação nós temos, né, os reprodutores,
nós temos aí a nutrição desse animal, nós temos aí o manejo de reprodução, o manejo nutricional, o manejo de higienização e o manejo sanitário, não é isso? E aí, como é que é com a abelha? Manejo sanitário? Dentro do manejo sanitário, a gente tem as vacinações, nós temos os medicamentos, para a gente ver como altera esse processo. Pessoal, o que o professor Jefferson está falando? Em sistemas de criação, quando você vai falar assim, vou fazer apicultura, ou vou criar coelho, vou criar bovino, você tem que ter noção das necessidades de instalação, reprodução, nutrição e manejo sanitário. Quando a gente fala sanitário, são as vacinações, são os medicamentos, potenciais agentes patogênicos que podem, causar doenças nesses animais. Será que a abelha tem isso, professor? Temos que pensar dessa forma também. Tem vazio sanitário no processo de apicultura? Quando eu falo isso, que a gente fala das características das abelhas, uma das características é que uma porção do que é coletado no repasto floral, elas mesmas realizam o processo de nutrição. Então, o processo de nutrição, você não tem ração, você não tem alimentação, isso já é feito dentro da porcentagem de criação de mel. Então, professor, então quando eu estou falando que eu tenho uma área de repasto floral, esta área de repasto floral já tem a sua porcentagem de produção para nutrir, já tem a porcentagem de porção deste repasto floral, que é para manutenção do enxame. Viu como é? O processo de acasalamento também. Quando a gente fala sobre repasto floral, claro que nós temos que fazer o manejo dos zangões, mas já há isso na comunidade, na estrutura. Nós vamos ver na estrutura da colmeia, formação da colmeia. Então, na hora que você vai fazer aí o processo de ampliação do enxame, você seleciona os próprios machos que as próprias abelhas já selecionam dentro da colmeia, devido à sua nutrição. E como fica o vazio sanitário? Tem vazio sanitário? Tem. Aí que é o negócio, doenças e insetos na apicultura. Não tem esse negócio de vacinação. Tem o quê, professor? É a qualidade, são os fatores exógenos. Como assim, professor? Atividade antrópica, que são as atividades dos homens dentro do repasto floral. Então, dentro do repasto floral, quando você vai pegar um repasto floral de uma área silvestre, aí não tem tantos fatores que possam, desencadear um processo que inaproprie, impossibilite a alimentação, a nutrição desses animais, ou que ocorra algum processo que vai deteriorar o produto que é captado por elas. Agora, porque quando a gente está falando de área silvestre. Agora, se você vai realizar o processo de captação do repasto floral em áreas agrícolas, silvicultura, agricultura, formações de pomar, aí sim, atividades agrícolas tem que tomar muito cuidado com os processos utilizados, os insumos agrícolas. E aí tem que tomar cuidado. Ou alguma doença que possa afetar o período de floração. Porque essas doenças são zoonoses em relação às abelhas e os humanos, e elas são uma ponte? Não. É porque pode estar ocorrendo um processo de intervenção, de insumo agrícola num período de floração do maracujá, num período de floração de uma macieira, laranjeira, seja qual for a cultura que está no café,
e que possa aí uma aplicação de um determinado insumo agrícola no período de floração desqualificar o produto final realizado com a implantação de um apiário dentro de uma produção de café, dentro de uma produção de cacau. Então, é esse processo que tem esse dinamismo, esse vazio, que a gente fala vazio sanitário apícola, está relacionado diretamente com vazio sanitário ou tratos culturais. Como é que fala, Jefferson? Vazio sanitário de tratos culturais, que é só para... são os manejos... Ai, caramba, fugiu a palavra. Manejo de preventivo. Quando você faz a poda preventiva, o ataque de fungo em produção de manga, ataque de fungos em épocas chuvosas do cacau, preventivos. E aí você diminui a incidência, devido ao ambiente ser favorável, de alguns agentes patogênicos, fúngicos ou bacterianos que possam aí sinalizar a intervenção de um insumo agrícola. Então, isso está sempre ligado ao quê, professor? Ligado às atividades agrícolas. Por isso que não se fala em vazio sanitário apícola, a não ser que esteja atrelado a uma atividade agrícola que possa interferir no período do repasto floral. Tá bom? Ok. Então, para isso, vamos ver as características dessas abelhas. Então, aqui, pessoal, uma visão geral, ampla. Né? Em um enxame, existem 3 tipos de indivíduos diferentes, né? Que é uma comunidade de enxame. A rainha, o zangão e a operária. Morfologicamente, nós já observamos aí, né? Tanto morfológico, então diretamente está ligado, não só morfológico, como fisiologicamente, a estrutura desses componentes. Mas é bom frisar que, sim, a rainha, ela tem um papel, o zangão tem um papel. Agora, as operárias têm uma estratificação. Então, são operárias que têm um período de estratificação em relação às suas atividades. Então, o resultado do cruzamento entre abelhas europeias e africanas são conhecidos aqui no Brasil como africanizadas, as mais utilizadas para que se realize o processo de produção apícola. Em uma população, ou um enxame, nós temos aí uma rainha, até 80.000 operárias, e pode existir ou não zangões. Claro, né, que nós temos uma população de 0 a nenhum, a 400 zangões, mas que isso é controlado na atividade. Isso é natural, tá, pessoal? Quando a gente fala de forma natural. Mas nós temos aí, tendo uma atividade apícola, né, o que é esperado, você controla essa quantidade de zangões na época de você fazer o quê? Divisão, aumentar esse processo de divisão dos apiários. Então, a rainha é a mãe de todos os indivíduos da colônia. Só que é um processo heterogêneo. A gente vai ter uma aula só de reprodução. Só existe uma rainha na colmeia, que, para se fecundada, realiza o voo nupcial. E claro que nós temos aí o processo de nutrição da rainha, é a sua escolha. Então, tem uma dinâmica quando você vai fazer a divisão dessas colmeias. Eu ia falar apiário, né? Quando você quer aumentar a população desse apiário. E aí tem que tomar um pouco de cuidado. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. A rainha, ela pode viver até 5 anos. No entanto, nas condições tropicais brasileiras, sua vida útil é de aproximadamente 2 anos. Mas, professor, até 5 anos aqui, vida útil de 2 anos. Dentro de um apiário,
tem aí uma variação entre a troca das rainhas, a sua viabilidade, né? Seu período de produção. Então, tem uma média de 3 anos num apiário. Claro que um apiário, essa média, ela vai alterar se você está na região sul, sudeste, centro-oeste. Aqui no norte, né, nós temos aí até em média de 2 anos e meio a 3 anos. Então, é um preparo que você tem para a substituição. Lembrem, substituição é uma coisa. A morte daquela rainha é a substituição de outra. Agora, quando você quer aumentar o número de colmeias, é outra coisa. Tem que tomar cuidado com o que a gente está falando, né, nesses processos. A viabilidade de 2 anos a 2 anos e meio até 3 tem as diferenças da localidade, tá, que você está aí utilizando para fazer o seu repasto floral. As abelhas operárias, deixa eu colocar todas aqui as informações, porque tem uma estratificação, como eu falei. As abelhas operárias são responsáveis por todas as atividades dentro de uma colmeia. As atividades obedecem à escala de trabalho que normalmente está associada à idade do indivíduo e ao desenvolvimento de determinadas glândulas. Então, nós temos aí operárias que são denominadas faxineiras. Então, olha só, são operárias, pessoal, é como se fosse uma casta, né? Um processo de casta, hierarquia. Tem uma operária que faz o processo de limpeza. Essa limpeza que mantém o processo de higienização. Por quê, professor? Quando ocorre o repasto floral, vem fungos, vem bactérias, vem micro-organismos que podem, dentro da colmeia, ter uma temperatura, né, uma umidade dentro da colmeia que favoreça o seu desenvolvimento e cause doença dentro dessa colmeia. Então não é só a limpeza, não estamos falando só da limpeza, há a limpeza disso, mas a desinfecção do produto que é coletado no repasto floral. Tá? E aí também elas têm o processo de a limpeza, desinfecção, tem as que realizam, né, as operárias que cuidam, né, dos filhotes, da parte da maternidade, a parte da guarda, né, as operárias também realizam a guarda, umas que ficam somente ali fora, as sentinelas, as que vão fazer a coleta e as guardas que também vão fazer o levantamento. Então, é um nível de estratificação que as operárias têm. Tanto na relação de defesa da colmeia, organização estratificada da casta dentro das colmeias, tá? Isso é importante. Então, citei mais aqui a importância desse vazio sanitário e desinfecção do produto que é coletado. Zangão são os indivíduos machos da comunidade. Não apresentam estruturas específicas que auxiliem lá dentro do trabalho, da atividade, da dinâmica da colmeia. Simples e puramente para a fecundação da rainha. Tá? E aí nós temos aqui, né? Professor, como é que eu vou fazer o processo dessa troca, dessa dinâmica? É importante nós entendermos a fase de desenvolvimento dos indivíduos. Por quê? A fase de desenvolvimento dos indivíduos está diretamente ligado a N fatores. A expansão das colmeias, expansão dos apiários, troca e substituição dos reprodutores e também o processo de, dentro de uma área de ação, quantas colmeias eu coloco. Ainda tem isso, como é que eu vou fazer dentro de uma área? Eu vou levar uma colmeia, um processo vai ficar lá 6 meses, quantas colmeias, e dentro dessas colmeias, quantos indivíduos? E eu vou ter repasto floral, área de repasto floral suficiente para atender essas colmeias?
Porque não é simplesmente você colocar o apiário ali dentro. O apiário é constituído de quantas colmeias, e cada colmeia tem quantos indivíduos, então eles têm uma necessidade desse repasto. A área na qual eu escolho para realizar isso vai abastecer, porque elas podem migrar, se não tiver abastecimento. Você pode perder os seus indivíduos. Então, isso tem que estar de acordo para que a gente faça esse levantamento. Nós temos que entender aí o processo, a fase de desenvolvimento de uma rainha, da operária e dos zangões, principalmente dos zangões, para quando você chegar na fase que você quer fazer as suas expansões. Então, em relação, né, a dias, nós temos uma rainha aí, ó, ovos, 3. Então, tanto rainha, operária e zangão tem o mesmo período, né? Nós que vai desenvolver o ovo. Na larva, são 5 dias para a rainha e 5 dias para a operária e 6 dias e meio para o zangão. Apesar de não ter tantas atribuições, ele leva mais tempo. Claro que a diferenciação é a nutrição de rainha e de operária. A nutrição desses animais. Então, para essa diferenciação, a pulpa, antes da nutrição, né? Ele, antes que entre em pulpa, tem essa nutrição, então são 7 dias para uma rainha e 12 para a operária. Claro, professor, mas as operárias vão depender da quantidade das rainhas como a gente vai selecioná-las. Então, você não mata a rainha. Se tem 2, 3 rainhas ali, que muito difícil isso possa acontecer, mas se você encontra uma possível, você realiza a retirada da rainha para melhorar a dinâmica e você aumentar o número de caixas. Claro que tem que ter a área para elas, para que não ocorra competição. Mas aí faz o cálculo. Então, em forma geral, nós temos ao nascer 15 dias para a rainha, 20 para operárias e 24 para zangões. Então, a cada 15 dias, tem que estar pronto aí o processo para que você aumente o número de caixas. E cada caixa tem a quantidade de favos que você deve proporcionar para aumentar essa dinâmica. E as estruturas de coleta. Então, esses 15 dias aí, nós temos o processo, dentre eles, né? O processo das glândulas de Nasanov, que é o cheiro responsável pela agregação da família. Isso é muito importante. Advindas de quê, professor? Advinda do processo de desenvolvimento para a produção de 1 quilo de cera. É necessário que as abelhas consumam aí em torno de 7 a 8 quilos de mel. Lembra? Lembra quando eu falei para vocês que é muito importante que a manutenção seja diretamente proporcional à área de ação? Pois a nutrição e as necessidades fisiológicas e manutenção desses animais estão diretamente ligadas ao quê, professor? Diretamente ligado ao repasto floral. Então, o que é produzido vai aí para a manutenção do enxame e aí o que sobra você recolhe. Mas isso está diretamente ligado ao quê? Ao repasto floral, a área de proporção. Se você coloca 5 caixas, onde naquele local só pode ter 2 caixas, há um desequilíbrio no processo. E aí essas abelhas podem migrar para outro lugar e você perder esse enxame. Ou ocorrer brigas entre caixas para que matem a rainha para ficar uma só caixa. Então tem que ser diretamente proporcional esse processo de utilização e favorecimento do repasto floral entre esses animais. Isso está diretamente ligado ao quê? Ligado à área de captação do pólen. Nós definimos com repasto floral. Ok, para mim, minha diretora, pessoal, finalizando aqui essa imersão dentro da área de produção apícola. Daqui a pouco eu volto com outra informação para vocês. Tchau, tchau.